Queria convidar você a se colocar em pé uma última vez. Nós vamos passar bastante tempo sentados. E a versão que eu tenho em mãos é a NVI, e a palavra do Senhor nos diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti em oração, te pedindo o Teu auxílio para este momento, onde estaremos meditando na Tua palavra. Nos ajuda, ultrapassa as nossas limitações, distrações e ansiedades, que o Teu Espírito cative a nossa mente e o nosso coração para ouvir a Tua voz, e que possamos sair daqui edificados, desafiados e transformados pela Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos falhos, somos pecadores, carentes da Tua graça, e é através da Tua palavra que podemos ser transformados, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, se hoje em dia pouca gente usa o dicionário, né? Acho que o Google substituiu o nosso antigo dicionário. E se você for no Google e fizer uma rápida pesquisa do que significa a palavra zelo, você encontrará a seguinte definição: trata-se de uma forte disposição, diligência, empenho aplicado na realização de algo. E geralmente nós somos zelosos em áreas da nossa vida, e a nossa família é uma dessas áreas. Nós temos um cuidado, uma dedicação especial com a nossa casa. E eu lembro-me bem que antes de ir para o campo missionário, ainda perto de concluir o curso de enfermagem, uma colega de turma me perguntou: Levi, e você vai levar o seu filho, que na época tinha acabado de nascer, para Guiné-Bissau? E eu disse: claro que eu vou levar ele. E quando ela ouviu a minha resposta, ela começou a ficar furiosa e começou a me atacar e dizer que eu era egoísta, que eu só pensava em mim mesmo, que eu tinha em mente apenas os meus planos, que eu não estava pensando na saúde, na segurança, na educação dos meus filhos. Em outras palavras, ela estava dizendo que eu não estava sendo zeloso com a minha família.
Irmãos, antes de nós iniciarmos propriamente a meditação nesse texto, nós precisamos olhar um pouco para o contexto, algumas características que envolviam esse relato do apóstolo Lucas. Nós precisamos observar que o texto de Atos, ele faz parte de uma obra de 2 volumes, onde o primeiro volume é o terceiro evangelho. Lucas, um médico amado, um importante colaborador da obra apostólica, um crente gentil, de fala grega e de educação refinada, foi responsável por escrever o texto de Atos. E por mais que desde o 2º século o livro seja reconhecido como Atos dos Apóstolos, alguns teólogos sugerem que uma melhor nomenclatura seria Atos e Ensinos de Cristo, através do seu Espírito, por intermédio dos apóstolos, porque verdadeiramente trata-se do Espírito Santo, o Espírito de Jesus, agindo através da vida da sua igreja. Nós também precisamos observar algumas características que Lucas, ele tinha alguns propósitos. Primeiro, a gente pode destacar o propósito histórico. Ele tinha o objetivo de fazer uma pesquisa minuciosa e detalhada com as suas habilidades médicas, a fim de registrar fatos importantes relacionados ao Evangelho de Cristo. Lucas, ele também tinha um objetivo apologético, de provar que o judaísmo ou o cristianismo não se tratava de uma nova religião ou de uma ameaça ao Império Romano, mas sim do judaísmo na sua essência, da maneira como deveria ser verdadeiramente vivido. E além dos propósitos históricos e apologéticos, Lucas, ele também tinha o objetivo evangelístico e pastoral. Ele desejava que a sua obra fosse um instrumento para a promoção do reino de Deus no mundo. E depois dessa breve explicação, nós precisamos refletir sobre a seguinte verdade: nós, a Igreja de Cristo, nós devemos ser zelosos no cumprimento da missão. Mas nós precisamos perceber quais são as razões que devem nos causar preocupação, as razões que devem nos causar cuidado enquanto nós estivermos cumprindo a missão, enquanto nós estivermos envolvidos na plantação dessa igreja aqui no bairro Universitário. E em primeiro lugar, a igreja, ela deve ser zelosa no cumprimento da missão por causa do Cristo ressurreto. Lucas, ele vai começar este 2º volume levando os seus leitores a olhar para a sua primeira obra, para aquilo que Jesus havia ensinado e realizado. E logo no início do Evangelho de Lucas, nós iremos perceber que ele registra o nascimento de Jesus. O Filho de Deus, ele veio a este mundo. No capítulo 2 nós encontramos a maneira miraculosa com que Jesus é concebido. Nós percebemos que Lucas, ele vai percorrendo o ministério de Jesus, a vida de Jesus, registra o seu batismo, registra a sua tentação. Além disso, registra também milagres e sinais realizados por ele, a fim de mostrar o poder e a sua autoridade divina. Lucas, ele registra o chamado dos apóstolos. Jesus, ele ensinou e treinou para que aqueles homens fossem usados ou empregados como instrumentos para a instituição da igreja. No capítulo 9, nós vemos que a glória de Deus, ela é revelada a aqueles discípulos mais chegados no monte da transfiguração. Jesus também, ele se deixou prender, se deixou zombar, foi levado
as autoridades, ele foi crucificado, morto e sepultado pelos nossos pecados. E tudo isso foi registrado pelo evangelista Lucas. E ele não somente realizou todas essas coisas, mas ele também ensinou. Jesus exortou, ele pregou, ele estava sentado com as multidões a fim de transmitir a mensagem do reino. Contudo, meus irmãos, no versículo de número 3, Lucas, ele nos leva, ou ele leva os seus leitores a olhar para a realidade histórica da ressurreição de Cristo. Tudo que Jesus realizou, tudo que ele ensinou é importante. Entretanto, Lucas sabe que a ressurreição de Jesus dentre os mortos, ela é o acontecimento histórico mais significativo da obra de Cristo, o fato histórico e fundamental da fé cristã. Um comentarista bíblico, ele explica melhor a importância das evidências bíblicas da ressurreição, dizendo o seguinte: elas demonstram sua vitória sobre a morte, elas corroboram a reivindicação de Jesus de que ele era divino, elas validam cada palavra sua, particularmente a verdade do Evangelho, que declarou a libertação do pecado somente pela fé em Cristo. Elas atestam o fato de que a sua obra expiatória ela foi completa e perfeita, e que a sua oferta de si mesmo como um cordeiro em lugar de pecadores foi aceita. Lucas, ele não sustenta a veracidade da ressurreição com argumentos lógicos ou filosóficos. Ele apela para o testemunho histórico daqueles que viram e a quem Jesus se apresentou vivo a eles. Foram ao todo, como observou o comentarista, cerca de 10 aparições, segundo o Novo Testamento, e elas tinham um objetivo comum: dar provas de que o nosso Salvador está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo hoje para a glória de Deus Pai. E meus irmãos, como a verdade da ressurreição ela interfere na nossa vida? E eu digo a você que em todos os aspectos. O Dr. John Stott, ele diz o seguinte: os primeiros versos de Atos são de extrema importância. Não é exagero afirmar que eles separam o cristianismo de todas as outras religiões do mundo. É esse, portanto, Jesus no qual cremos. Ele é o Jesus histórico que viveu e é o Jesus contemporâneo que vive. O Jesus da história que começou o seu ministério na terra, o Cristo da glória que tem agido através do seu Espírito desde então, e de acordo com a sua promessa de permanecer com o seu povo até a consumação dos séculos. A nossa mensagem, ela não é baseada em teorias ou notícias que podem ser questionadas. Não se trata de ficção científica escrita por uma mente criativa, não. Porque Jesus ressuscitou, meus irmãos, nós temos provas de que a morte, o diabo e a condenação do pecado foram vencidos. Porque Jesus ressuscitou em corpo, nós temos provas de que também ressuscitaremos um dia com Ele. Porque Jesus ressuscitou, nós temos provas de que nunca estaremos sozinhos neste mundo, enquanto como igreja estivermos envolvidos com a missão. Pois Ele nos prometeu que estará conosco até o final dos tempos. Como disse Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Em segundo lugar, a igreja ela deve ser zelosa no cumprimento da missão por causa do Cristo missionário. O que é que Jesus fez durante esses 40 dias que separaram a sua ressurreição da sua
ascensão. De acordo com o que nós já ouvimos, Jesus ele apresentou-se aos apóstolos e deu-lhes provas o que? Indiscutíveis de que estava vivo. Além disso, segundo Lucas, Jesus apareceu aos apóstolos falando-lhes a respeito do reino de Deus e prometendo-lhes a chegada do Espírito Santo. E estes, meus irmãos, o reino de Deus e o Espírito são os dois principais assuntos de Jesus durante esses 40 dias. É bem provável que o Senhor também tenha mostrado a relação entre os dois, uma vez que era assim, que muitas vezes os profetas falavam do reino e do Espírito. A chegada do reino de Deus, ela estava relacionada, ou de acordo com o Antigo Testamento, estava intimamente ligada ao derramamento do Espírito Santo. E sendo assim, a pergunta que foi feita pelos apóstolos, ela não era totalmente estranha, ou não se tratava de algo fora do contexto. Versículo de número 6. Eles indagaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? No entanto, como bem observou João Calvino, ainda há erros. Na verdade, são tantos erros quanto as palavras. John Stott, mais uma vez, analisando o texto, vai dizer o seguinte: o verbo, o objeto e o advérbio empregados pelos discípulos demonstram uma confusão doutrinária sobre o reino. Ele explica: o verbo restaurar mostra que os apóstolos estavam esperando um reino político e territorial. O objeto, Israel, que eles aguardavam um reino nacional. E a expressão adverbial, é neste tempo, indica que eles estavam esperando por uma restauração imediata. E como é que Jesus responde a este questionamento? Está no versículo de número 7. Versículos 7 e 8. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Da resposta de Jesus nós podemos destacar 3 ensinos ou correções acerca do reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus não é uma realidade material. Quanto à natureza, o reino de Deus ele é espiritual. O reino de Deus ele não se trata de um conceito territorial, ele não consta nos nossos mapas de geografia. E com isso Jesus estava dizendo que o reino ele não pode ser confundido com uma nação ou até mesmo com o reino de Israel. Em segundo lugar, a resposta de Jesus nos ensina que o reino de Deus ele não é feito apenas de uma nação. Ele é internacional quanto aos seus membros. Os apóstolos ainda tinham aspirações nacionalistas, mas de acordo com Jesus, o horizonte dele, a visão deles precisava ser ampliada. Vocês serão minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Segundo os estudiosos de Atos, é aqui que nós encontramos o próprio sumário do livro. A missão ela se desenrola primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judeia e Samaria, e por fim ela alcança os confins da terra. Mas como? Como que a missão da igreja ela se espalharia tão rapidamente?
E de acordo com Jesus, o reino de Deus ele seria gradual quanto à sua expansão. Os apóstolos eles estavam interessados em saber quando isso iria acontecer. E a resposta de Jesus mostra a eles como isso deveria acontecer. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Meus irmãos, o reino de Deus ele não será aumentado por soldados, mas por testemunhas. O reino de Deus não crescerá através de uma declaração de guerra, mas por meio de uma mensagem de paz. O reino de Deus ele não ganhará o mundo por força de armas, ele alcançará os confins da terra através da atuação poderosa do Espírito Santo na vida dos seus discípulos, na vida da sua igreja. E olhando para a nossa vida, olhando para uma maneira prática dessa verdade, nós precisamos nos lembrar como igreja, como discípulos de Jesus, como igreja aqui no bairro Universitário, que nós fazemos parte de uma missão espiritual e internacional. Muitas vezes na nossa vida nós estamos envolvidos em muitos projetos pessoais, projetos familiares, projetos políticos, mas eu digo a você, meu irmão, nenhum dos seus projetos se compara ao projeto que Cristo estabeleceu para o seu povo e para sua igreja. Amém. Todos esses que estão à nossa mesa ou que surgiram de dentro do nosso coração, eles são pequenos, eles são finitos, eles muitas vezes são egoístas e muitas vezes estão visando apenas o nosso próprio sucesso, alcançar os nossos próprios objetivos. São projetos mais materiais do que espirituais. E por isso eu digo para você, olhe para o Cristo missionário. Você é chamado para uma obra imensuravelmente maior do que qualquer projeto terreno que você esteja envolvido hoje. A missão que Jesus nos deixou, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos, ela é mais profunda do que qualquer transformação social, por mais relevante que seja, que nós possamos estar envolvidos. A missão da igreja, a missão dos discípulos de Jesus, ela muda a eternidade de pessoas. Ela muda não somente a maneira como essas pessoas vivem aqui na terra, mas ela muda a maneira como essas pessoas viverão no céu. Essa é a mensagem que nós carregamos. E ela não se restringe a um grupo específico, seja de cor, seja de gênero ou classe social. Nossa missão ela é internacional. O salmista, ele diz isso: digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Não se trata, meus irmãos, de nações políticas, limitadas geograficamente, mas de culturas diferentes, línguas diferentes, povos diferentes espalhados por todo o mundo. Lembrados, outros esquecidos, talvez que hoje já estão perto de nós, outros que estão tão longe que nós nem imaginamos que existem, mas que são alvo da nossa missão como igreja de Cristo Jesus. E um dia esses povos mais diversos estarão diante dele, povos que nem imaginamos conhecer, mas que Cristo Jesus havia escolhido desde a eternidade para o louvor da sua glória.
E meus irmãos, outra maneira de nós sermos zelosos no cumprimento da nossa missão como Igreja de Cristo é vivendo cheios do Espírito Santo. É difícil e triste ver nos nossos dias que existem igrejas que estão cheias, superlotadas, de pessoas buscando sensações e experiências místicas. Elas querem sentir um arrepio, elas querem se emocionar, elas querem sentir algo diferente nas reuniões. E nós não podemos negar que nós somos facilmente manipulados. Nossas emoções, basta uma boa música e uma combinação de palavras que nos fazem chorar, que nos fazem ficar ali totalmente emocionados, e muitas vezes, na maioria delas, as pessoas estão atribuindo isso ao agir do Espírito Santo. Estão atribuindo isso ao poder do Espírito Santo. Mas eu digo a você nessa noite, o que nos caracteriza, ou uma das nossas características como pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, é a nossa dedicação no testemunho de Cristo Jesus. Você quer saber se a pessoa que está do seu lado, ou se o irmão que faz parte da mesma igreja que você, é cheia do Espírito Santo? Observe na maneira como ele prega a palavra de Deus. Observe o desejo que ele tem de fazer Cristo conhecido pelas ruas da cidade, entre os seus amigos, no seu trabalho, na universidade. Observe isso. Quer ser alguém cheia do Espírito Santo? Comece a pedir a Deus que lhe faça uma testemunha viva e fervorosa dos feitos de Cristo Jesus. Não apenas, meus irmãos, aqui na nossa cidade, mas em todos os lugares. Quer saber se você faz parte de uma igreja cheia do Espírito Santo? Observe como está a agenda missionária e evangelística da sua igreja. Se o seu pastor, se o conselho, se a liderança, se tem ambições que visam a glória de Deus através da evangelização, do testemunho, da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E assim você vai ter certeza que faz parte de uma igreja cheia do Espírito Santo. E por fim, a igreja ela deve ser zelosa no cumprimento da missão por causa do Cristo glorificado. Nos versículos de 9 a 11, o autor bíblico ele vai nos apresentar ou nos mostrar uma maneira diferente de enxergarmos a exaltação de Cristo. Por muitas vezes os textos bíblicos de Hebreus, de Filipenses, os Salmos, eles nos apresentam essa exaltação do lado de dentro. Mas aqui, em Atos dos Apóstolos, nós temos essa visão do lado de fora. E é um registro, um simples registro que diz: tendo dito isso, Jesus foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu-os da vista deles. A nuvem, meus irmãos, aqui provavelmente era a mesma que encobriu Moisés no Monte Sinai, era a mesma que encheu o templo de Salomão, a mesma que envolveu Jesus e os discípulos no Monte da Transfiguração. E nós estamos falando da glória de Deus, ou um símbolo da sua presença. E é claro que, como aconteceu em todas as outras manifestações, os apóstolos agora também eles ficaram surpresos, eles estavam admirados, eles ficaram
parados, com os seus olhos fixos em Jesus, enquanto ele subia. E é compreensível. Eles andaram com Jesus durante 3 anos. Eles o viram morrer e ressuscitar, e agora eles sabem que se tratava dos últimos, ou talvez do último, talvez não, do último encontro físico que eles teriam com Jesus. Jesus estava voltando para a glória. O Pai estava exaltando o Filho. E como é que aqueles apóstolos ficariam sem ele? E de repente Lucas, ele registra no versículo de número 10: surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco. E quem são esses? A aparência, segundo Lucas, ela é humana. Contudo, nós sabemos que se tratava de anjos. E o mais importante aqui não estava na figura dos anjos, mas como em outros relatos bíblicos, na mensagem que eles carregavam. E qual era essa mensagem? Versículo de número 11: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Com isso, meus irmãos, eu penso que os anjos, eles querem que os apóstolos ou os discípulos de Jesus entendessem 2 coisas. Primeiro, que um dia Jesus irá voltar. Contudo, não seria naquele momento. O fato de eles estarem olhando fixamente para Jesus não traria ele de volta naquele momento. Em seu tempo, Jesus iria voltar da mesma forma como eles estavam vendo ele partir. A outra coisa que os anjos queriam que eles entendessem era que até este dia, até o dia que Jesus voltará, eles deveriam olhar em outra direção. Eles não deveriam ficar olhando para o céu, inertes, mas os apóstolos, eles deveriam olhar para os confins da terra. Vocês o viram partir, disseram os anjos, mas o verão voltar também. Entre a ida e a volta dele, o Espírito precisa vir, e vocês precisam ir ao mundo por ele e para a glória dele. E tendo em vista esse relato, nós podemos perceber que nós podemos estar correndo o perigo de, como cristãos, estarmos paralisados como os discípulos, olhando para o céu e aguardando apenas Jesus voltar. Podemos estar frequentando semanalmente os cultos, podemos estar nos alimentando da palavra domingo após domingo, com um anseio que é saudável da volta de Cristo, mas inertes e indiferentes à missão que Jesus nos deu. É bem verdade, meus irmãos, que o desejo pelo céu deve estar presente nos nossos corações, todos os dias. Não deve haver em outra coisa que nós ansiamos mais do que o retorno de Cristo Jesus. Como cristãos, Ele é o nosso bem mais precioso, e por isso devemos desejar estar com Ele. Contudo, nós não podemos nos esquecer da missão que nós temos aqui na terra. Não é tempo de ficarmos especulando a volta de Cristo, se Ele vai voltar agora, ou daqui a 1 ano, ou daqui a 2 anos. Não é hora de marcarmos o dia, a época ou o ano. É tempo de pregação, é tempo de proclamação, é tempo de missão. E é por isso, se nós quisermos uma vida empolgante,
Se nós quisermos cumprir a nossa missão, nós precisamos cumpri-la com os olhos na eternidade. A eternidade é o que deve nos movimentar na missão. A certeza de que Jesus voltará. Jesus está voltando e está mais perto do que nunca. Está mais perto do que este dia aqui onde ele partiu, está mais perto do que ontem, e amanhã estará mais perto do que hoje. Jesus está voltando. E essa verdade, meus irmãos, deve trazer para nós um senso de urgência, deve nos impulsionar a sair deste lugar. E quando estivermos lanchando, quando chegarmos em casa, quando entrarmos amanhã no trabalho ou na universidade, proclamar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou e voltará para nos buscar. Jesus está voltando. E meus irmãos, aos olhos do mundo, aos olhos do homem carnal, eu fui e estou sendo irresponsável com a minha família em expô-los a tantos riscos lá em Guiné-Bissau. Mas eu digo a você, por mais que a gente tenha passado dias difíceis durante esses 5 anos, momentos em que não tinha a quem pedir socorro, não tem SAMU, não tem Unimed, não tem um hospital por perto, e você ter ali a sua filha desmaiada nos seus braços, e nessa hora tudo que você sabe de enfermagem, de saúde, se esconde, que você não lembra de nada. Você tem que correr para os pés daquele que é o dono de todas as coisas, Cristo Jesus. Amém. E eu louvo a Deus pelo privilégio que eu estou tendo de dar a oportunidade de criar os meus filhos no campo missionário. De ter o Lucas, que já tem 6 anos, podendo sair comigo pelas aldeias ou pela aldeia em que nós moramos, e ele vê como Jesus é importante para mim. De poder perceber que ele tem desejo de que seus coleguinhas lá da aldeia também conheçam Jesus. Aos olhos do mundo, eu estou sendo irresponsável, mas eu não caminho pelos olhos do mundo, a igreja não caminha pelos olhos do mundo. Nós caminhamos com os olhos na eternidade. Aleluia. É o Evangelho, é a mensagem de Cristo Jesus, é o próprio Cristo Jesus que conduz os nossos passos, que nos faz andar pela fé, que nos faz, mesmo em meio a nada, as impossibilidades, a falta de recursos, enxergar que Ele é o Deus que tem todas as coisas e que fará a sua igreja triunfar para a glória do seu nome. A minha oração é que o Senhor faça esse lugar prosperar, que o Senhor alcance outras nações através da vida dos irmãos, e que Caruaru, o bairro universitário, o estado de Pernambuco, o Brasil e os confins da terra sejam alcançadas por este trabalho, que possamos ter esse desejo em nossos corações. Vamos baixar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos.